Escolhas sábias e atividades físicas. Rapidamente, uma provocação. É um assunto, entre tantos outros, que tem bastante hypes. Eu escolhi essa imagem, não foi casualmente, foi porque é o exercício que eu mais tenho gostado de fazer atualmente, que é correr. Mas as promessas sempre são muito intensas, então aqui eles dizem que a corrida é o melhor exercício para a obesidade, enquanto ao lado um texto que eu sugiro às pessoas olharem no blog do Luiz Cláudio, nosso parceiro de Choosing Wisely, onde ele diz que o exercício físico é um mito prejudicial na perda de peso, que ajuda proporcionalmente muito pouco. Os assuntos sempre ganham calor quando entram entre esses dois extremos. Abaixo ali um comentário de alguém no post do Luiz, sugerindo que, ao dizer isso, ele deve ser alguém preguiçoso e desengonçado, que não sabe fazer exercício, por isso não gosta e não é capaz de perceber a maravilha que é. Tá? E eu quero que a gente tente abordar, como todas as atividades da Choosing Wisely, contextualizando o que é hype, o que não é, e sempre falando sobre dois lados da moeda, riscos e benefícios. A provocação que eu fiz para o Rodrigo foi se existe uma fórmula mágica, única para fazer atividade física, né? Se vale mais a opinião daquele influenciador digital com milhões de seguidores e a defesa de um único tipo ultra específico de exercício, ou pode e até, quem sabe, deve prevalecer os valores e as preferências das pessoas. A gente vai abordar isso com slides, inicialmente através do Rodrigo, e depois partir para um debate onde outros assuntos vão entrar. Com o José Alencar, que é cardiologista, a gente vai falar um pouquinho também de testes médicos pré-início de atividade física. Eu vou descontinuar aqui e, a partir de agora, o Rodrigo, então, entra com os slides dele. Maravilha. Então, boa noite. Primeiramente, agradecer ao Guilherme o convite aí. Boa noite ao doutor José também, que está compartilhando comigo aí essa live. E eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar falando um pouquinho mais de atividade física, de exercício, dentro de um cenário mais amplo que não só o dos profissionais de educação física. Bem, acho que brevemente o Guilherme já me apresentou do ponto de vista de formação acadêmica, mas só para complementar então a minha apresentação do ponto de vista profissional, eu sou profissional de educação física, né, já trabalho há mais de 15 anos com treinamento físico, também sou docente de uma instituição privada e de uma instituição pública e líder de um grupo de pesquisa, tanto cadastrado no CNPq, mas associado ao Hospital de Clínicas, no qual desenvolvo pesquisas na área de exercício físico e esportes. O Guilherme fez um desafio da gente trazer uma temática que é a busca de um equilíbrio entre evidências científicas e a escolha das pessoas. Eu vou trazer alguma coisa de evidência científica, porque eu acho que é importante e o exercício hoje ele é muito embasado para as pessoas que buscam exercício para promoção de saúde, mas também eu vou trazer algumas alternativas, mesclando então um pouco da minha vivência profissional com a minha vivência acadêmica e as linhas de pesquisa que a gente vem atuando nesses últimos anos, na tentativa então de responder, ou pelo menos colocar mais dúvidas, mas algumas certezas nas cabeças aí das pessoas que estão nos assistindo. Primeiro eu vou trazer alguns conceitos que vão facilitar o entendimento. Quando eu falo em atividade física nada mais é do que qualquer atividade que resulte em gasto de energia acima do repouso. Então, qualquer atividade eu posso chamar de atividade física, mas existe um tipo específico de atividade física que ela é planejada e estruturada, com o objetivo já estabelecido, normalmente supervisionada, na maioria das vezes por profissionais de educação física, que são aqueles profissionais que estão aptos a fazer a prescrição e a supervisão na maioria dos cenários quando a gente fala em exercício físico. Esses dois conceitos eles são importantes para que isso não cause confusão no que a gente vai estar falando. Então, assim, o que faz bem para a gente quando eu falo a nível de atividade física?
Eu não vou me prolongar muito nessas questões de estudos, mas esse estudo aqui ele traz a importância com muita clareza em cima aí de um follow-up de vários anos, de que tanto o exercício físico estruturado, representado pela linha contínua mais escura, quanto a prática de atividades físicas que não são exercício, então usualmente atividades de vida diária, atividades laborais, elas parecem impactar de maneira positivamente ao longo da vida de uma pessoa, reduzindo então o risco de mortalidade dentro de um cenário bem amplo. Então a primeira coisa é deixar bem claro que qualquer atividade física ela é e deve ser incentivada num cenário de promoção de saúde, inclusive aí de aumento de expectativa de vida ou de aumento de chance de da gente viver mais. Bom, outra questão importante da gente estar discutindo, que vai ajudar a entender o cenário, então, do papel da atividade física e dos tipos de atividade física, é um conceito que é multidimensional, que é o conceito da aptidão física. Ele é muito abordado, às vezes disfarçado de algum nome diferente, capacidade funcional ou de alguns dos componentes específicos da aptidão física, mas a aptidão física nada mais é do que aquele conjunto de componentes que podem nos ajudar a realizar as funções físicas dentro da sociedade. Preferencialmente, uma boa aptidão física vai fazer com que a gente faça a maioria dessas atividades sem fadiga excessiva e ainda tenha uma reserva de energia para poder desfrutar aí do nosso tempo livre com mais conforto. Por que a aptidão física ela é um conceito multidimensional? Porque eu tenho vários componentes que juntos eles fazem ou eles definem o que a gente chama de aptidão física relacionada à saúde. Os dois mais conhecidos e talvez os mais relevantes no cenário da atividade física são a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular. Muitas vezes a aptidão cardiorrespiratória como sinônimo aí de capacidade funcional, acho que na área da medicina é bastante discutido, mas também posso usar de capacidade funcional outros componentes que acabam agregando na funcionalidade das pessoas, como a gente vai conversar daqui a pouco. Então, pessoal, por que a aptidão física é importante? Se eu olhar aqui num cenário de relação de aptidão física e mortalidade, a gente tem vários estudos de associação que deixam muito claro que bons níveis de aptidão física, eles se associam à redução de risco, o aumento do percentual de sobrevivência ao longo dos anos. Aqui a aptidão física, a aptidão cardiorrespiratória é representada por METs, e a gente percebe que tanto indivíduos normais quanto indivíduos com doenças cardiovasculares, bons níveis de aptidão física estão associados a um percentual maior de sobrevivência. A gente tem também, quando a gente olha para a força muscular, que é um outro componente da aptidão física super importante, especialmente à medida que a gente envelhece e existe um declínio bastante significativo nas funções neuromusculares, a gente percebe com clareza, então, que maiores níveis de força estão associados à redução de risco de morte, e isso fica muito mais claro naquelas pessoas mais velhas. E aí, por fim, né, nessa parte de associação de aptidão física e mortalidade, mesmo num cenário onde os fatores de risco e algumas doenças crônicas já estão estabelecidos, bons níveis de aptidão física, eles estão associados a um menor risco de morte. Então, independente de eu ser hipertenso, doença pulmonar, diabetes, tabagista, obeso, a gente vai ter, nesse cenário, em indivíduos que já têm essa condição clínica, uma associação, então, de níveis de aptidão física com mortalidade, na qual aqueles indivíduos com maior nível, representado aqui pela linha, pela coluna azul, eles vão ter um menor risco relativo de morte. Bom, ainda no sentido de aptidão física, por que ela é tão importante? E por que a gente vai ter que ter medidas de alguma maneira de desenvolver a aptidão física? Porque se eu olhar uma curva fisiológica, isso aqui é o envelhecimento biológico e os níveis de consumo máximo de oxigênio de um grupo de indivíduos que a gente percebe claramente que, por volta da terceira, quarta década de vida, passa a existir, então, um declínio quanto à aptidão cardiorrespiratória. A gente já está falando também um pouquinho mais especificamente do cenário que vai entrar a importância da atividade física, e esses baixos níveis, então, de aptidão cardiorrespiratória, como exemplo aqui no cenário do envelhecimento,
eles impactam e muito na independência funcional das pessoas. Então, a gente saiu de um cenário de mortalidade, falando talvez de uma coisa muito mais palpável quando a gente fala para as pessoas, que é a capacidade de manter a independência funcional. Existe um percentual alto dos indivíduos mais velhos, a partir da 6ª para a 7ª década de vida, que passa a ser incapaz de realizar funções básicas, como, por exemplo, aqui nesse estudo, a capacidade de caminhar 1 quilômetro com independência. E esse declínio ele é ainda mais acentuado quando eu olho para as mulheres, por questões relacionadas tanto à menopausa quanto questões ambientais. Parece que esse declínio, o percentual de mulheres mais velhas que não consegue manter a sua independência funcional, ele parece ainda ser maior do que dos homens. E aí onde é que entram as atividades físicas? Se eu olhar, então, para uma pessoa que pratica atividade física, talvez a aptidão física, o único caminho para o indivíduo adulto de melhorar esses componentes da aptidão física que eu apresentei para vocês, força, capacidade cardiorrespiratória, seja através de atividades físicas. Eu não tenho nenhuma outra forma, nenhum comprimido, nenhum medicamento que eu consiga de uma maneira significativa impactar positivamente nos níveis de aptidão física. Por isso que o papel das atividades físicas ele se torna tão importante. Claro que de maneira adicional, a gente tem, dentro do cenário da melhora da aptidão física e como consequência essa melhora de funcionalidade, eu também tenho evidências de melhora de qualidade de vida e eu tenho uma linha muito grande que avalia o papel das atividades físicas na redução, então, dos fatores de risco e de algumas doenças crônicas. Esse aqui é um fator de risco inerente, basta que eu pratique atividade física que eu consigo combater ele, mas também um bom número de evidências que mostram que as atividades físicas podem atuar de maneira positiva no combate a essas várias doenças crônicas. Aí, entrando numa explicação mais resumida do que eu falei até agora, eu tenho que olhar para o cenário das atividades físicas como sendo o meio de melhorar a aptidão física. Bons níveis de aptidão física impactam de maneira positiva na saúde das pessoas e eu crio aí um círculo virtuoso que a gente tem que buscar ao longo da nossa vida. Essa, então, era a primeira parte que eu queria trazer para vocês, assim, só para mostrar e conceituar algumas coisas que talvez fiquem ou não fossem claras para todos. E aí, entrando mais na primeira pergunta ali do Guilherme, né, qual é a melhor atividade física? Essa figura acho que ilustra bem os tipos de atividade física que a gente tem disponíveis. Eu tenho o exercício físico, que é aquele tipo mais estruturado, como eu comentei com vocês. Normalmente, o exercício mais tradicional, o exercício aeróbico e o exercício de força, que no cenário clínico se usa mais esse termo de exercício resistido, ou o exercício combinado, que nada mais é do que a associação do exercício aeróbico e do exercício resistido. Eu tenho também um outro pilar que a gente vai falar um pouco hoje, que é a questão do esporte. A gente olha muito para o esporte na infância e na adolescência, ou para o esporte profissional na vida adulta, mas aqui está uma área talvez interessante para a gente debater, e esse aqui talvez seja o foco primário da última parte que eu vou falar com vocês. E aí, olhando para fora, né, do cenário do esporte e do exercício, olhando essa questão mais ampla, que são os demais tipos de atividade física, atividades laborais, atividades de vida diária, que vão, de alguma maneira, contribuir na saúde das pessoas. Primeiro que eu queria trazer para vocês, falando em termos de exercício físico, é onde eu tenho o maior número de evidências disponíveis na literatura. Isso aqui é só um estudo de revisão aqui com um título bem provocativo, Exercício como Medicina, então evidência para prescrever exercício como terapia em 26 diferentes doenças crônicas. É uma leitura, acho que bem leve, traz alguma coisa de mecanismo, potenciais mecanismos que cada tipo de exercício poderia impactar em doenças psiquiátricas, neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, pulmonares e assim por diante. Mas eu gosto muito e acho que gostaria também que vocês refletissem um pouquinho, olhando aqui, né, para essa nossa cartelinha aqui, olhando o exercício como um potencial remédio também, podendo atuar tanto na prevenção quanto em alguns cenários como um coadjuvante no tratamento dessas doenças. Vejam que dentro de cada espacinho ali eu tenho um tipo específico de exercício, ou um tipo específico de atividade física, sendo um pouquinho mais amplo, e eu tenho que saber a combinação mais adequada na hora de prescrever e ter uma prescrição que seja efetiva
no ponto de vista dessas condições que eu comentei com vocês. No caso da educação física, acho que o papel primário do profissional de educação física que trabalha nesse cenário mais clínico é justamente saber as doses adequadas, as variações das doses, para que ele prescreva de maneira eficiente, então, a atividade física mais efetiva para aquele determinado aluno ou paciente dele. Bom, só para ilustrar isso, né, para não ficar só num artigo mais de revisão, eu trouxe aqui os resultados dessa revisão sistemática com meta-análise, que aí acho que é um dos estudos mais impactantes até hoje publicados dentro do Hospital de Clínica na área de exercício. Ele avaliou os efeitos do exercício estruturado e de outras atividades físicas não supervisionadas num desfecho muito comum relacionado ao diabetes, que é a hemoglobina glicada. O diabetes tipo 2 é uma das condições mais prevalentes que a gente tem, então, e que o exercício ele pode, e tem muita evidência que o exercício funciona. E assim, só para trazer naquela primeira pergunta, o que é melhor, que é o exercício físico, atividade física não supervisionada, essa revisão sistemática traz um resultado bem interessante. Se por um lado, aqui eu trouxe para ilustrar o exercício aeróbico, ele é efetivo versus nenhuma intervenção para mexer na hemoglobina glicada. Vejam aqui uma redução aí de quase 1% na hemoglobina glicada. A gente tem nessa mesma revisão, ao avaliar os efeitos do aconselhamento de atividade física, que aqui acho que é uma área que não é do profissional de educação física, acho que qualquer profissional de saúde deve aconselhar que as pessoas façam atividade física, acho que um pouco do nosso debate vem nesse sentido. Ele não tem o mesmo efeito do que o exercício planejado, estruturado e prescrito pensando especificamente naquele paciente. Por isso, a gente tem, num primeiro cenário a nível de evidências, que fica esse aqui e outros estudos deixam claro como é importante o exercício planejado e estruturado. Aqui vejam que a recomendação, né, o aconselhamento em atividade física, ele só teve alguma eficiência ao ser aconselhado simultaneamente a uma intervenção dietética, lembrando então que a parte alimentar é tão importante quanto a atividade física nesse cenário do tratamento do diabetes. Então, assim, pessoal, a primeira questão é entender que exercício físico funciona e ele bem prescrito, ele realmente funciona. Aí a gente vai por uma segunda questão, né? Quais são as recomendações que a gente tem num cenário mais amplo de prevenção e tratamento de doenças? Quais são as alternativas? Como é que eu posso fazer para atingir essas doses? E a relação risco-benefício, aqui a gente vai debater um pouquinho mais essas questões sobre o tema. Isso aqui é um dos guidelines aí mais atuais, né? Vejam que as recomendações de atividade física, elas são, acho que, de conhecimento comum, aquele número mágico, né? 150 minutos por semana de exercício aeróbico, uma recomendação de exercício resistido de pelo menos 2 vezes por semana, um exercício mais localizado. Aí a gente olha esse cenário que os adultos eles precisam ter uma mescla, então, de atividades para que eles permaneçam saudáveis. Mas se eu pensar, e talvez se vocês pudessem me responder, só reflitam aí entre vocês, quantos de vocês nessa última semana, é quinta-feira, a gente está no meio da pandemia, mas fez talvez a metade desses minutos aqui até agora nessa semana. Então, se por um lado a gente tem esse cenário de que a gente sabe o que precisa fazer para melhorar a saúde da população. Por outro, a gente tem um número que talvez não seja muito factível para a maioria das pessoas, e a gente tem modalidades, essas mais tradicionais, que também muitas vezes as pessoas se sentem inseguras de como fazer, se estão fazendo correto, existe um risco por trás dessas atividades. E aí o recado aqui acho que fica bem claro, né? Qualquer atividade que vocês puderem fazer, ela serve. Então, se vocês não conseguirem atingir as recomendações das diretrizes, lembrem que atividade física, qualquer quantidade regular que se faça, ela é algo positivo. E aí procurem, né, dentro das alternativas, ir para aquele caminho daquilo que está mais acessível para a realidade de vocês. Por que eu digo isso? Porque se eu olhar para esse gráfico aqui,
eu olho um comportamento, o nível de evidência científica e de benefícios das diferentes atividades físicas, ele cresce de maneira exponencial. Cada ano que sai evidências mais robustas de como o exercício pode ajudar na saúde das pessoas. Só que se eu olhar o percentual de pessoas que consegue atingir aquelas recomendações que a gente comentou anteriormente de atividade física, eu vejo que o crescimento ele não é exponencial, assim como o da evidência científica. Então, de alguma forma, as estratégias que a gente adota hoje, tentando aplicar não a nível individual, né, para um aluno de personal, para aquelas pessoas que normalmente têm um poder aquisitivo maior, mas enxergando a população de uma maneira maior, mais ampla, a gente tem, dentro desse cenário, ainda um percentual muito baixo de pessoas que praticam as recomendações de atividade física. E aí, se eu olhar à medida que a gente envelhece, que são, acho que existe uma relação quase direta na maioria das doenças crônicas, à medida que a gente envelhece, aumentando a prevalência dessas doenças crônicas, a gente tem um percentual alto dos indivíduos mais velhos que eles não praticam essas doses mínimas recomendadas nem de exercício aeróbico, um percentual ainda menor pratica regularmente o exercício resistido, e esse tipo de exercício, à medida que a gente envelhece, ele é fundamental, ou pelo menos atividades com essa característica maior de produção de força. A gente vai poder discutir um pouquinho depois como é que a gente pode alternativamente buscar isso, mas o fato é que as pessoas não conseguem praticar o que está sendo recomendado, mesmo sabendo que existe uma série de benefícios por trás desse cenário que a gente está discutindo. As barreiras, normalmente, a falta de tempo, a pouca motivação, que são inerentes, muitas vezes, nesses exercícios mais tradicionais. Aí, se eu olho, então, falando de exercício físico, eu tenho muita evidência científica, mas eu tenho essas limitações de continuidade. Para que eu tenha benefício, eu preciso de continuidade, que nem qualquer fármaco, por exemplo, que um médico prescreve, por exemplo, para que ele seja efetivo, eu tenho que seguir utilizando aquele fármaco de maneira crônica para controlar minha pressão arterial, minha glicemia e assim por diante. E aí eu tenho essa baixa aderência, muitas vezes, no cenário do exercício mais tradicional, associada à monotonia dessas sessões. Eu sei que eu tenho que sair de casa, eu sei que eu tenho que caminhar 30 minutos, é sempre o mesmo caminho, eu sei que eu tenho aqueles 8 exercícios de força. Então, acho que o profissional de educação física, nesse sentido, ele tem que ser criativo, tem que propor, à medida que essa aderência ela começa a baixar, alternativas para manter as pessoas motivadas a fazer. Então, a gente tem um papel, acho, primário no sentido da prescrição de exercício físico e de buscar alternativas, mas também a gente tem que começar a olhar, por mais que a gente saiba que algum tipo de exercício ele tem mais evidência que o outro, justamente para as preferências das pessoas e para as alternativas menos estimuladas nos dias de hoje do que o exercício físico. Aí eu trago para vocês um cenário que talvez seja diferente para alguns, que é esse cenário de esportes, não o esporte competitivo que a gente normalmente faz na infância e na adolescência, mas um esporte participação, um esporte recreacional. E aí, talvez o grande potencial do esporte num sentido mais recreacional seja justamente que qualquer modalidade esportiva ela promove gasto de energia e ela tem esse potencial de gerar benefícios na saúde. Ela pode ser praticada em espaços variados, tu tem muitos esportes que tu pode escolher, tu tem uma parceria que te motiva, às vezes, num dia que nem hoje, aqui em Porto Alegre, choveu o dia inteiro, tá praticamente 10 graus, então a vontade de sair de casa é zero. A gente não pode, mas se pudesse sair, possivelmente a maioria das pessoas ficariam em casa mesmo assim, num dia que nem hoje. E aí eu tenho essa questão de socialização que ainda tem um grande efeito, além da saúde física, impactando positivamente também na saúde mental dos praticantes. Aí quando eu olho para o esporte, de uns 10 anos para cá, passou o esporte a sair só desse cenário competitivo e algumas evidências interessantes, bastante promissoras, no cenário mais clínico do esporte. Então aqui, desfechos cardiovasculares, num ensaio clínico comparando futebol, corrida e um grupo controle, em homens não treinados, com uma intervenção aí de 12 semanas, 3 vezes por semana,
encontrando desfechos positivos numa série de marcadores, né, os de aptidão física mais clássicos, como consumo máximo de oxigênio, mas também benefícios no controle pressórico, no controle lipídico. Isso acaba gerando, então, acho que uma perspectiva bastante interessante. Esse grupo de pesquisadores da Dinamarca fez outros estudos com esporte, eles escolheram o futebol nesses primeiros estudos. A cultura europeia, tanto homens quanto mulheres, eles têm esse incentivo de praticar futebol na infância e na adolescência. Então, ele teve uma aceitação grande tanto por homens quanto por mulheres. Aqui um outro ensaio clínico com 16 semanas, 2 vezes por semana, então um tempo ainda menor de intervenção, uma frequência semanal menor, e resultados também positivos em outros desfechos cardiovasculares, como, por exemplo, pressão arterial e rigidez arterial, e aqueles desfechos de aptidão física clássicos, como consumo máximo de oxigênio, que seria o desfecho primário que um treinamento de corrida, por exemplo, ele traria. Na maioria dos desfechos, o resultado do grupo que jogou futebol e do grupo que fez o treinamento de corrida, ele foi similar, com alguns desfechos com alguma vantagem até para o grupo de futebol. Aí, comprovação também confirmada em indivíduos com hipertensão, indivíduos com diabetes. Esse grupo, então, fez uma série de estudos com o futebol. E aí, para a gente entender por que talvez o futebol tenha funcionado tanto quanto um exercício aeróbico tradicional, é a intensidade fisiológica que uma sessão esportiva de futebol ela promove em indivíduos com diferentes características. Eu tenho indivíduos jovens, indivíduos de meia idade, indivíduos mais velhos sem histórico de ter sido atleta previamente, e indivíduos mais velhos com histórico de ter sido atleta de futebol e que seguiram praticando futebol. Então, eu tenho uma intensidade fisiológica muito parecida, que se assemelha muito ao que uma sessão clássica de exercício aeróbico, por exemplo, promove num determinado indivíduo ao praticar essa sessão. Aí, se eu olhar nesse cenário mais amplo de esporte e exercício, eu vou buscar, existem muitos esportes, não só o futebol, que podem promover uma resposta cardiovascular interessante, que é necessária para que eu gere, então, adaptações em aptidão física, em alguns marcadores cardiometabólicos que a gente discutiu aqui. Eu tenho as modalidades esportivas que a gente chama de esportes coletivos, que elas são bastante interessantes e elas vêm sendo estudadas cada vez mais, porque elas têm características tanto de exercícios de força quanto exercícios aeróbicos, é uma característica mais mista, e aqui esse cenário acho que vem ganhando bastante popularidade, e aí vocês encontram nos dias de hoje vários estudos avaliando os efeitos de modalidades esportivas distintas. Então tem estudo com handebol, basquete, alguns esportes chineses que não são tão convencionais para a gente, e esportes menos usuais aqui também no Brasil. A gente tem bastante dado promissor para usar o esporte nesse cenário. E acho que o esporte, essa figura aqui, eu já estou me encaminhando para a última parte, essa figura aqui ela ilustra muito do porquê talvez o esporte tem esse potencial de promover maior aderência nas pessoas, né? Talvez aquele número ali de baixo percentual de pessoas que conseguem se manter regularmente na sua atividade, ele possa ser aumentado com a prática esportiva. Se eu olhar a percepção de esforço de um indivíduo, quando ela faz, por exemplo, uma corrida, um treinamento intervalado ou um treinamento de força mais tradicional, a percepção de esforço ela acaba sendo maior quando eu faço esses exercícios tradicionais do que quando eu faço um esporte. Eu tenho a distração do esporte, eu tenho a tomada de decisão dentro desse cenário de esporte, que faz com que talvez a sensação de cansaço ela acabe não sendo percebida. A gente recentemente, isso aqui é a dissertação de mestrado de um aluno meu, só para ilustrar essa linha, a gente vem estudando no nosso grupo de pesquisa esse cenário do esporte voltado para desfechos mais clínicos, e a gente vem estudando um esporte que cresceu bastante em popularidade aqui no Brasil, que é o beach tênis. O beach tênis tem uma vantagem em relação ao futebol, como eu apresentei antes, porque no Brasil a cultura do futebol talvez não permita, né? A gente ainda não sabe praticar futebol ou brincar de futebol. Aqui a gente aprendeu a competir no futebol. Mas outros esportes, existe um grande número de praticantes, as pessoas
aprendem muito rápido, é uma outra questão, né? A iniciação esportiva na vida adulta, ela exige algum esporte mais fácil de se aprender, se tu nunca fez quando tu era criança ou jovem. E a gente encontrou, além de outros desfechos a nível de pressão arterial, que era o nosso desfecho primário, a gente encontrou uma relação muito interessante. A gente monitorou a intensidade das sessões de beach tênis por frequência cardíaca, que nem naqueles estudos que eu comentei antes com vocês, e a gente percebeu que a média de intensidade da sessão ela representa uma intensidade considerada vigorosa. Só que a gente, em paralelo, avaliou percepção de esforço. E existe uma associação direta entre a frequência cardíaca e a percepção de esforço, mas disfarçada na prática esportiva a gente percebe menos. Então a gente teve, a nível de percepção de esforço pela escala que a gente usou, uma percepção moderada, quando na verdade a intensidade que eles estavam praticando a atividade era vigorosa. E a intensidade do exercício ela é parte importante para que eu colha a maioria dos benefícios de médio e longo prazo quando eu falo em exercício. Então, esse cenário de relação de percepção de esforço dentro do esporte, ele parece ser bastante promissor e justifica que o esporte coletivo ele possa dar um resultado, ele possa atingir uma intensidade fisiológica e com isso atingir adaptações cardiometabólicas similares a dos estudos melhores com exercício, com uma potencial vantagem que é estar num ambiente talvez mais divertido, mais acessível, lembrando que ainda se estuda em poucos esportes isso, mas acho que na próxima década aí deve crescer bastante o número de evidências confirmando aí os benefícios de outras modalidades esportivas dentro de cada cultura, e isso impactando na coisa mais importante, que é a aderência à continuidade da atividade que a gente pratica. Aqui de maneira bem rápida, já indo para os últimos slides aí, a questão do risco associado ao esporte, só para a gente refletir um pouco, se depois talvez a gente queira discutir um pouquinho isso. A gente tem algum risco aumentado, especialmente em esportes de invasão, pelo contato físico, mas igual é um risco baixo, considerando o benefício, o cenário maior que a gente está discutindo. Aqui depois, acho que o próprio Dr. José pode debater um pouquinho isso, não sei se vão discutir um pouquinho de morte súbita associada à prática de atividade física, tem algum risco, embora muito, muito baixo, de eventos cardiovasculares graves no cenário do esporte. Tem a questão que quando a gente passa competindo em um esporte, quando a gente é jovem, a gente já se machuca bastante, a gente passa a treinar mais também e existe o risco inerente do esporte. E aí tem que cuidar também o excesso quando a gente passa. O problema de gostar muito de uma modalidade é que tu acaba às vezes te engajando mais tempo até nessa modalidade. Aquilo que a gente fala, fulano se viciou naquela modalidade esportiva. E também considerar questões de influência cultural associada a alguns esportes. Se eu olhar no cenário do Brasil, eu tenho aqui, né? Às vezes não adianta eu estar praticando futebol uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e aí ficar lá 3 horas, por exemplo, talvez boa parte dos benefícios da atividade ele vá por terra lá no churrasco semanal que a gente tem, embora particularmente eu acho que isso aqui ajuda também num cenário mental, certamente, e aí eu não vou debater aqui o que é certo e errado, só questões de reflexão sobre o tema, bem como o preconceito na prática de determinadas modalidades por parte da população. Mas as considerações finais sobre esse tema, né, tentando responder em parte, né, a busca das melhores evidências e combinar isso com a preferência das pessoas, eu trago os esportes, especialmente os esportes coletivos, como uma alternativa nova para que a gente passe a pensar ao incentivar as pessoas à prática de atividade física, justamente porque a gente consegue escolher a modalidade por preferência, adaptar em vários espaços e com vários parceiros, promovendo então essa questão de socialização da atividade física. Eu não posso deixar de falar que o treinamento físico tradicional, ele é o que tem as melhores evidências e ele deve ser buscado. Às vezes a prática esportiva até te ajuda a complementar essa prática para tu poder fazer bem e aderir melhor aos treinamentos tradicionais, mas fica aqui o desafio aos profissionais de educação física, em especial, de buscar não só defender um único tipo de exercício, por melhor que seja a evidência científica, se aquele aluno que ele está querendo implementar esse exercício, ele não gosta daquela modalidade. Eu tenho que saber quais são as melhores evidências, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, buscar, dentro do que eu sei que é a melhor evidência,
a evidência ou o tipo de atividade que o meu aluno vai conseguir fazer regularmente e vai se motivar, pois só assim ele vai ter os benefícios almejados. E aí aqui, brevemente também, especialmente no cenário do envelhecimento, outras atividades físicas, a gente hoje em dia tem dados bem interessantes de benefícios de dança feita de maneira regular, aí na aptidão física, em outros marcadores de indivíduos mais velhos. E aí, olhando esse cenário, né, que a continuidade é o que vai promover a aderência das pessoas e os benefícios. E aí, respondendo, então, né, qual é a melhor atividade, e já encerrando a minha fala, que a gente olhe, né, dentro desse cenário mais amplo, busque, talvez por aqui ou por aqui, as melhores opções, dentro do que for mais prazeroso para as pessoas. Então, acho que a recomendação principal é que existe alguma coisa que vocês vão gostar de fazer e que com isso vocês vão ter continuidade, e ao ter essa continuidade, vocês vão colher boa parte dos benefícios que as atividades físicas promovem. Muito obrigado, então eu fico aí à disposição para algum debate que a gente venha a fazer.